Bom dia, hoje um dia gostoso de sábado, né? A mensagem de hoje vai para as famílias. E quem estiver ouvindo essa mensagem, e quem não estiver ouvindo também, eu quero orar pelas famílias. Que Deus abençoe todas as famílias, que Deus livre de todo mal, de todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e se tiver alguma maldição em alguma família, que a maldição venha virar bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, venha transformar em bênção. Mas hoje eu quero ler 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, que na Bíblia ensina nós como que a gente temos que ser um com os outros, né? E aqui no título aqui fala assim, ó, a suprema excelência da caridade. Na Bíblia fala que nós temos que ser como o bom samaritano, né? Amar ao próximo, ajudar ao próximo. E essa é a parte mais importante que você tem que fazer pro próximo, né? Ter caridade. Porque aqui, ó, eu vou ler o primeiro versículo e o último, porque ele é grande. E vou resumir o resto, porque eu já li tudo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa como um sino, que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então quer dizer assim, ó, na Bíblia está falando aqui, ó, ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse caridade, não ia adiantar nada. Porque a caridade é a maior de todas. E pra você ter uma ideia, ó, no último, eu li o primeiro e agora eu vou ler o último. Para você entender. E vou resumir a parte do meio. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Então Deus está falando aqui, ó, que mesmo que você tenha todos os dons, dom de cura, dom de expulsar inimigo, a maior de todas é a caridade. Por quê? Aqui está falando, ó, no versículo 6, não folga com a injustiça, mas a caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E tudo sobre crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, o que nós temos que ter no nosso coração é a caridade. Você tendo a caridade no coração, a caridade não vai deixar você humilhar as pessoas, a caridade não vai deixar você ficar irado, irritado. Então, a caridade vai te dar paciência. Você tendo a caridade, na Bíblia está explicando aqui que a caridade é a essência do Espírito Santo, né? A essência, porque você tendo a caridade, você consegue agradar a Deus, porque a caridade é o amor ao próximo, né? Porque está falando aqui que nós temos que ter amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que ter essa caridade, esse amor ao próximo e ser como um bom samaritano. É isso que a Bíblia fala conosco. Aconteceu um caso comigo, vários casos já aconteceu comigo, mas vou falar um caso só. Eu estava num certo lugar e chegou um rapaz bem debilitado, assim. Eu também não estava numa situação boa, mas mesmo assim ainda eu tentei ajudar ainda. Aconteceu que ele chegou perto de mim, nós estávamos em dois. Ele chegou perto de mim, estava sem camisa, sem blusa,
e falou assim, você não pode, falou direto comigo ainda, você não pode me dar essa camisa para mim? Eu não tenho nenhuma. Ele falou assim, eu não tenho nenhuma. Aí eu na hora tirei minha camisa e dei para ele, porque eu tenho mais, né? Mas ele falou que não tinha nenhuma, então peguei e dei a minha para ele. Ali eu senti meu coração alegre, feliz. Fiquei bem comigo mesmo, entendeu? Ali eu fiquei bem comigo mesmo. Então eu acho que ali exerceu a caridade. Eu sem saber, sem conhecer a palavra. Eu não sabia. Mas hoje, agora eu lendo aqui, eu tô vendo. Porque quando você conhece a palavra, quando você vai lendo a Bíblia, você vai olhando para trás do seu passado, você vai vendo o que você fez. Então tem gente que te julga, tem gente que julga pela aparência. Como eu fui encrenqueiro, briguento, essas coisas assim que eu fui, desobediente, essas coisas, mas o meu interior é bom. Meu coração é bom. Deus vê meu coração bom. Porque se eu fosse uma pessoa, se eu tivesse um coração soberbo, desprezível, Deus não ia estar trabalhando dessa forma na minha vida. Porque Deus, ele olha o coração. É como um passarinho. Tem lugar que só passarinho vai lá e senta, não é? Assim é o nosso coração. Só Deus sabe o que tem no seu coração. E assim, daquele jeito, eu me senti bem quando eu passei a camisa para ele. Passei bem à noite. E eu não estava numa situação boa. Passei bem à noite. Meu coração estava alegre. Mas eu estava numa situação terrível, precária, igual a dele. A diferença é que eu estava com camisa e ele não. E ali eu me senti bem. Me senti bem. Vi que Deus se agradou. Deus foi mudando a minha sorte. Então, a gente tem que ajudar o próximo. E na Bíblia fala aqui também que quando a gente tem caridade, mesmo que tenha alguém que quer ter o mal, que fala injustamente sobre você, essas línguas não prosperarão. Então, não se preocupa com o que os outros falam com você ou de você. Tenta agradar a Deus. Não fica tentando agradar o homem, ninguém. Tenta ajudar o próximo. Se você vê uma pessoa necessitada, vai lá, ajuda. Tenha caridade com o ser humano. Tenha amor ao próximo. Não se preocupa com o que os outros vão falar. Assim como eu não se preocupo. Muitos julgam o livro pela capa. Muita gente já falou, gente da minha própria família, deixa ele, não tem jeito não, deixa ele. Mas para Deus eu tive jeito. Estou aqui falando da palavra de Deus, minha vida, estou bem, graças a Deus. Não perdi nada, Deus permitiu que eu não perdesse nada. Pelo contrário, as coisas vão prosperar. Vai ser aquela alavancada para ir mais para frente, para ir mais para cima. Então, toma cuidado com a caridade. Toma cuidado. Às vezes, estamos perto de alguém e você fala assim, eu vou fazer isso para aquela pessoa que está ali, coitada, está precisando. Aí a outra pessoa fala, não, que isso, é bobo? Eu já vi, vou dar um exemplo. Eu já vi mendigo que é rico. Não interessa. Se é rico ou se não é, eu não quero saber. Eu quero fazer minha parte. Eu tô vendo que ele tá numa situação ali que ele não tá boa. Agora, o que ele vai fazer, aí é problema dele. É o meu coração que eu quero saber. Eu quero saber do meu coração.
Faça o que o seu coração manda. Você fazendo o que o seu coração manda, você está tendo caridade, Deus está se agradando, e isso é amor ao próximo. Então, é assim que temos que ser. É assim que Deus quer de nós. E hoje eu quero fazer uma oração pelos filhos, pela família, por todas as famílias. Porque eu não sou diferente, eu também tenho meus problemas. Todo mundo tem problema na família. E ontem mesmo, minha filha veio questionar um monte de coisas de Deus. Eu tive que explicar para ela na Bíblia. Porque na Bíblia fala, ensinar o menino o caminho que deves andar, para quando envelhecer não desviarás, né? Então ontem eu tive que explicar, conversar. Para quê? Estou ensinando o caminho que ela deve andar. Para que ela não se desviar. Agora, se ela desviar, a minha parte foi feita. Mas eu creio que não. Eu creio que ela é uma menina inteligente e vai dar tudo certo. Ela vai ser uma menina muito próspera, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar pelas famílias, pelos filhos. E é assim que nós temos que ser com nossos filhos. Conversar com eles, explicar da palavra de Deus para eles, para que eles entendam que não existe um outro caminho melhor, que não existe um outro Deus. E é assim que temos que ser com nossos filhos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer nossa oração, para que Deus venha se agradar de nós e dar mais santidade para nós, para que nós possamos servir mais a Ele em santidade e agradar mais Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar pelos filhos, pelas famílias, por todos que estão necessitando na face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo. Tenha compaixão, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de todas aquelas famílias que estão necessitando do seu socorro, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus Cristo, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todas aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, desenganadas pelos médicos, aquelas criancinhas que estão nos orfanatos, os velhinhos que estão nos asilos, aquelas pessoas que estão nas ruas mendigando, aquelas pessoas que estão nas casas de recuperação, aquelas pessoas que estão nos cárceres, nas penitenciárias, nos presídios. Guarda, proteja e faça um milagre na vida delas e que elas possam sair de lá melhor do que quando entraram. E guarda, proteja e faça um milagre na vida daquelas pessoas, daqueles países que estão em guerra, Pai querido. Que o Senhor possa acabar com aquela guerra e que o Senhor possa visitar com o Espírito Santo, o Espírito da paz, e termine com aquela guerra em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda aquelas crianças, aquelas famílias, aquelas mulheres, aqueles homens, Senhor Jesus, que estão lá naquela guerra. Que o Senhor guarda, proteja também e faça um milagre na vida daquelas pessoas, daqueles países que estão em terremoto, Senhor Jesus Cristo. Guarda, proteja e faça um milagre na vida daquelas crianças, daqueles homens, daquelas mulheres. Oh Deus, eu sei que tudo pode, mas que seu plano não pode ser frustrado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu só te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida do teu povo, porque nós somos imagem e semelhança a tua, Senhor Jesus Cristo. E eu e minha casa serviremos o Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus Cristo. Que o Senhor guarda a minha casa com muro de fogo, e que o Senhor acampa com o teu Espírito Santo e com os teus anjos na minha casa, e guarda meus filhos, minha esposa, assim como eu te peço por toda a família, por todas as casas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus Cristo. E que o seu nome seja sempre eternamente glorificado. Amém? Assim
nós temos que fazer de manhã e pelo menos 2 vezes por dia, mas poder fazer 3 ou mais é melhor ainda, porque na Bíblia fala orar sem cessar, né? Então, quanto mais fazer, melhor ainda. Ok? Vamos aguardar amanhã um novo vídeo falando da palavra de Deus e que Deus guarda, proteja a tua família, a tua saúde, que Deus abençoe tudo aonde sua mão tocar e prospera em nome de Jesus Cristo. Vamos aguardar amanhã um novo vídeo falando da palavra de Deus.